Olá, que bom te ver aqui. Eu sou Daniel e esse é o projeto Toda Prova Tem. Nós estamos na semana 6 da preparação para o concurso da UFG. Seja bem-vindo. Na semana passada nós começamos a falar sobre os verbos, que é assunto para mais de metro. E eu disse na semana passada que os verbos sofrem vários tipos de flexão, número, pessoa, modo, tempo, mas nós não falamos sobre a voz verbal, que é a outra flexão. Bom, voz verbal diz respeito a quem é que realiza a ação, quem é o chamado agente. E nós temos, em vias normais, em condições normais de temperatura e pressão, um sujeito, um verbo e um objeto. Então eu estou saindo um pouquinho da nossa abordagem de morfologia, que trata daquelas classes gramaticais, estrutura das palavras e tal, para ir até a sintaxe, que trata das funções das palavras. Numa oração comum, nós temos sempre esses elementos: sujeito, verbo e predicado, que é quem realiza a ação, é sobre quem se diz alguma coisa, o verbo, que é a ação, processo, fenômeno, e o objeto, que é um complemento desse verbo, é o restante da informação de que nós precisamos. Acontece que, às vezes, se nós estivermos na voz passiva, nós temos aqui um agente infiltrado, que é o agente da passiva. Ele aparece especificamente para mudar uma voz que inicialmente é ativa para uma voz passiva. Por quê? Nós vamos ver que na voz passiva falta ao sujeito a característica de ser o agente. A função de agente passa a ser realizada por outra pessoa, que é o nosso infiltrado. Vamos ver exemplos? Muitas questões de prova perguntam se o verbo está na voz ativa ou na voz passiva. Outras questões já pedem para que você faça uma transformação e transforme uma oração que está na voz ativa para a voz passiva. Olha esse exemplo. Nós o trouxemos de casa. Vamos dar nome aos bois aqui, certo? Quem trouxemos? Quem é que está realizando a ação de trazer? Nós. Portanto, nós é o sujeito. Trouxemos é o nosso verbo, tudo bem. E quem traz alguma coisa. Quem é que nós trouxemos? Ou o que é que nós trouxemos? Nós trouxemos o. Apesar de estar antes do verbo, esse aqui é o nosso objeto. É um pronome pessoal, do caso oblíquo, que pode fazer a função de ele. Se fosse valer por um pronome do caso reto, seria a mesma coisa que ele. Nós trouxemos ele de casa. Só que, pelas regras de uso dos pronomes, devemos usar o. E de casa é simplesmente um adjunto adverbial de lugar. Você pode isolar. Na verdade, é uma locução adverbial. E quem é que está realizando a ação? É o sujeito? Ok, é o sujeito. Quando é ele quem realiza a ação, o verbo está na voz ativa, está na sua flexão de voz ativa. Ah, mas eu quero passar essa oração para a voz passiva. Tudo bem, vamos lá. Como é que nós passamos para a voz passiva? Nós precisamos primeiro de um novo sujeito. O objeto, que aqui é o, passa a ser o sujeito da voz passiva. Então vamos fazer aqui uma indicação que o o está passando para cá e se tornando sujeito. Ele foi trazido. Então agora eu não tenho mais um verbo, eu tenho uma locução verbal, porque eu preciso de um verbo auxiliar para fazer essa conjugação. Veja que eu tenho a mesma locução adverbial aqui, de casa. Ela não é importante aqui para a nossa definição de voz ativa ou passiva, é só um complemento, um adjunto. E aqui que está a chave da brincadeira, por nós. Bom, o verbo trouxemos se transformou e foi trazido. E o que é por nós, então? Quem é que realizou a ação aqui? Foi o sujeito? Não, o sujeito sofreu a ação. Então nós não estamos mais na voz ativa. Quem fez a ação continuamos sendo nós. Então, aquele sujeito lá passou a ser aqui o nosso infiltrado agente da passiva. Por que ele é chamado agente da passiva? Ele é o agente da voz passiva, é ele quem é o responsável pela execução da ação indicada pelo verbo. Então veja como as coisas trocaram de lugar. O objeto se tornou sujeito, o sujeito se tornou agente da passiva. Portanto, voz ativa aqui, voz passiva aqui. Existe um outro recurso para que se transforme um verbo para a voz passiva. Nós vamos mostrar ele aqui. Olha essa frase do meio, essa oração aqui.
Muito comum, né? A gente vê em placas por todo lugar. Vende-se esta casa. Bom, aqui fica uma dúvida sobre quem é que está vendendo a casa. Se eu dissesse, como diz na frase de cima, vendem esta casa, quem é que vendem esta casa? Você poderia dizer, não sei, eles vendem. Tá, mas pode ser elas vendem. Como uma convenção na língua portuguesa, quando eu conjugar um verbo na terceira pessoa do plural, sem que eu faça qualquer menção a essa pessoa aqui, então não tem pessoas vendem, vendedores vendem, elas vendem, eles vendem, não tem nenhum termo aqui. Quando eu conjugar esse verbo na terceira pessoa do plural, sem nenhuma pessoa aqui próxima para se fazer referência, nós consideramos que esse sujeito é indeterminado. Ou seja, ele é vago. Existe um sujeito, existe alguém realizando a ação, mas eu não sou capaz de apontar quem é. Então tá, vendem esta casa. Se aqui nós temos um sujeito, mas ele é indeterminado, o que é esta casa? É o objeto que está sendo vendido. O objeto direto desta oração, do verbo vendem. Vamos aqui para baixo. Se esta casa é o objeto do verbo vendem, o que ela está fazendo aqui neste caso? Esta casa é vendida. Aqui nós temos um exemplo clássico de voz passiva, porque esta casa é o assunto do meu verbo vendida. Ela não está exatamente realizando a ação, porque nós estamos falando de voz passiva. Então aqui nós temos o sujeito e ela é vendida por alguém. Mas lembra que o meu sujeito é indeterminado neste caso? Nesse caso aqui, na voz passiva, quem é o agente? É o infiltrado, o agente da passiva. Nesse caso aqui, o meu agente da passiva é que é indeterminado. Mas ele existe, nós só não conseguimos colocá-lo aqui. Vamos voltar para aquela frase que é a mais conhecida. Vende-se esta casa. Aqui está o nosso recurso para transformar uma frase como esta numa frase de voz passiva. É o se. O se pode ser outras coisas, mas nesse caso aqui, ele é uma partícula, alguns chamam de pronome apassivador. Ou seja, é graças a ele que nós podemos dizer que essa frase aqui também é uma frase de voz passiva, assim como a de baixo. Nós temos aqui que esta casa, a casa vende alguma coisa? Não, a casa não vende nada. Ela é vendida, como está dito aqui abaixo. E como as pessoas vendem. Então, ela é o sujeito dessa frase, mas como ela não realiza a ação, nós continuamos na voz passiva. E o se é o termo que garante, do ponto de vista da norma culta, que essa frase seja voz passiva. Portanto, nós temos aqui no primeiro caso voz ativa, no segundo caso voz passiva, com o uso da partícula apassivadora, e no terceiro caso também voz passiva, apesar de não ter a presença do agente da passiva. Além da voz passiva e da voz ativa, nós temos ainda um terceiro caso, que é a voz reflexiva. São verbos que são conjugados de uma maneira em que o sujeito realiza a ação para si mesmo ou que a ação possa ser recíproca. Então, João e Maria se abraçam. Os dois estão praticando a ação. Então, apesar de nós termos um sujeito só, João e Maria, o verbo é reflexivo, porque eles abraçam-se uns aos outros. Ou, por exemplo, eu me visto de manhã para trabalhar. Eu visto quem? Eu visto a mim mesmo. Então é um verbo que tem a ação refletida para o próprio sujeito. Esses são exemplos simples de voz reflexiva, embora haja casos mais complicados. Você tem dúvidas quando está lendo uma oração? Faça como eu. Pergunte ao verbo. Quem é que vende? Quem vende, vende o quê? Pergunte sempre ao verbo. Ele é um dos grandes orientadores do sentido da oração. Afinal de contas, ele está carregado de sentido, levando consigo um fenômeno, um processo, uma ação. É um dos pontos-chave da nossa oração, tanto que ele é o núcleo do predicado de uma oração. Exercite a voz ativa e a voz passiva, assim como a voz reflexiva do verbo. Eu vou mandar para você exercícios no seu e-mail que sejam especificamente sobre esse assunto. Isso se você tiver inscrito seu e-mail. Se não tiver inscrito, venha aqui no link abaixo do vídeo e faça a inscrição. Basta clicar no link, você vai ser levado para a nossa página de cadastro, vai fazer a inscrição e vai passar a receber daqui para frente, toda semana, uma relação de exercícios
tanto de língua portuguesa quanto de matemática. Afinal de contas, é isso que toda prova tem. Tchau!